O sol ainda estava baixo, projetando longas sombras sobre a pequena cidade. Era uma manhã comum, mas uma presença inusitada se fazia sentir na casa de um modesto lar. No centro dessa quietude estava João, um menino de apenas 6 anos. Seus olhos pareciam carregar uma sabedoria que não condizia com sua idade. Naquele dia, algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo. No meio da brincadeira com seus brinquedos, João parou de repente, como se algo o tivesse tocado profundamente. Ele olhou fixamente para a parede e, em um sussurro, disse: "Eu sou Chico Xavier." Seus pais, que estavam ocupados em suas atividades diárias, não deram muita importância àquilo, pensando ser apenas um jogo de criança. Mas havia algo na maneira como ele falou, algo inquietante. À medida que o menino repetia a mesma frase em diferentes momentos do dia, seus pais começaram a se entreolhar, inquietos. Eles sabiam que João, por mais que fosse curioso, jamais poderia ter ouvido falar de Chico Xavier, um nome tão ligado ao espiritismo, algo distante do seu pequeno mundo. O mistério começava a se formar. Na escola, a situação se agravou. João começou a citar detalhes da vida de Chico Xavier com uma precisão impressionante. Nomes de pessoas que ninguém em sua família conhecia, fatos históricos, até mesmo detalhes sobre o médium que só poderiam ser conhecidos por quem havia estudado sua vida profundamente. Os professores começaram a questionar o que estava acontecendo. Em um encontro familiar, João novamente disse: "Eu sou Chico Xavier." Desta vez, ele parecia mais seguro. Seus pais estavam agora perplexos. Eles nunca haviam mencionado o nome de Chico Xavier em sua casa, e João, com sua inocência infantil, não poderia ter aprendido sobre ele de forma convencional. O mistério só se aprofundava. Tentando compreender o inexplicável, a família recorreu a especialistas, psicólogos, médicos e até mesmo espiritualistas. Mas ninguém parecia ter uma explicação razoável para o que estava acontecendo. João continuava a relatar eventos da vida de Chico Xavier, como se ele próprio tivesse vivido aqueles momentos. Em um dos relatos mais detalhados, João descreveu uma carta psicografada por Chico Xavier que ele disse ter escrito em uma de suas vidas passadas. Ele descreveu minuciosamente a situação, os sentimentos e até as palavras que foram ditas. A impressão era de que ele estava revivendo uma experiência vivida por outra pessoa, décadas antes. A revelação de João não passou despercebida por todos. Um grupo de estudiosos e médiuns foi enviado para investigar. Durante uma conversa com João, eles pediram que ele se lembrasse de detalhes sobre Chico Xavier que ninguém poderia saber. A criança, calmamente, recitou frases de suas obras, tocando em pontos delicados da vida do médium. Como isso seria possível? O mistério crescia, tornando-se cada vez mais intenso. Com o passar dos dias, a cidade inteira começou a murmurar sobre o menino prodígio. Alguns viam como um milagre, outros como um truque elaborado. Mas algo dentro de cada um parecia não se conformar com as explicações simples. João parecia possuir uma conexão sobrenatural com a figura de Chico Xavier, uma conexão que ninguém conseguia explicar. Um espiritista conhecido por suas medições rigorosas e profundidade em estudos sobre reencarnação, chegou à cidade para investigar o caso. Ele conversou com João durante horas, tentando entender de onde vinha tanto conhecimento. O que ele descobriu? Algo que desafiava até mesmo os limites da compreensão espiritual. À medida que João falava sobre Chico Xavier, ele começava a demonstrar comportamentos e expressões incomuns para uma criança tão pequena. Seus olhos se tornaram mais profundos, como se carregassem memórias de uma vida muito anterior. Era como se ele estivesse transmitindo uma mensagem não só para seus pais, mas para a humanidade inteira. O que ele queria realmente nos dizer?
A história tomou um novo rumo quando os familiares de Chico Xavier foram convidados a se reunir com João. Eles ficaram impressionados com a exatidão das descrições que a criança fazia sobre a vida do médium. Como poderia um garoto tão jovem saber de fatos tão íntimos? Seria uma reencarnação ou algo mais profundo estava em jogo? A história de João se espalhou rapidamente pelo país e, eventualmente, pelo mundo. Pessoas começaram a se reunir em sua cidade para tentar entender o fenômeno. Especialistas em reencarnação, psicologia, espiritualidade e até mesmo ciência começaram a investigar. O que estava acontecendo? O menino poderia realmente ser a reencarnação de Chico Xavier? A teoria da reencarnação ganhou força, mas seria possível que Chico Xavier, um dos maiores médiuns do Brasil, tivesse retornado em um corpo tão jovem? As perguntas começaram a circular. Se a reencarnação fosse real, o que isso significaria para a humanidade? O que essa revelação poderia nos ensinar sobre a vida, a morte e a alma? O impacto das palavras de João começou a afetar profundamente as pessoas que ouviam seu relato. A questão da reencarnação se tornava cada vez mais relevante, com muitos se perguntando sobre o verdadeiro propósito da vida e da morte. Seria João realmente uma reencarnação de Chico Xavier? Ou era simplesmente uma manifestação de algo ainda não compreendido pela ciência e espiritualidade? Enquanto o caso ganhava força, a Igreja Católica e outras denominações religiosas começaram a se pronunciar sobre o acontecimento. A reencarnação não era uma doutrina amplamente aceita nas religiões tradicionais. Como reagiriam a essas alegações de que um menino poderia ser uma reencarnação de Chico Xavier? A comunidade espírita se uniu para entender o fenômeno de João. Eles acreditavam que o médium, Chico Xavier, poderia realmente retornar. No entanto, o fato de uma criança tão pequena estar se manifestando com tantos detalhes era algo que ainda precisava ser explicado. Talvez João fosse um instrumento para trazer uma mensagem mais profunda para todos. À medida que o fenômeno tomava proporções maiores, pessoas que haviam conhecido Chico Xavier começaram a se reunir para compartilhar suas experiências. Muitos começaram a afirmar que algo no comportamento de João se assemelhava ao próprio Chico. Era impossível negar as semelhanças, mas seria João realmente uma reencarnação? A ciência olhou com ceticismo para o caso de João. Psicólogos tentaram explicar o fenômeno como uma manifestação de uma mente criativa ou um comportamento aprendido. No entanto, nenhum deles conseguiu fornecer uma explicação convincente para os detalhes surpreendentes que o garoto compartilhava sobre Chico Xavier. Em uma noite calma, João, em transe, começou a falar palavras em um tom profundo e diferente. Ele parecia estar em contato direto com Chico Xavier. Para os que estavam presentes, foi um momento sobrenatural. Como isso poderia ser explicado? À medida que os dias passavam, João começou a revelar novas mensagens, com mais clareza, sobre o papel de Chico Xavier na humanidade. Ele falava de paz, de transformação e de evolução espiritual. Ele mencionava também que a humanidade estava prestes a vivenciar um despertar espiritual profundo. Se João realmente fosse a reencarnação de Chico Xavier, o que isso significava para o futuro da humanidade? Seria um sinal de que estávamos em um novo estágio espiritual? A questão da reencarnação e do propósito da vida estavam sendo discutidas globalmente, em todos os cantos do planeta. A mensagem que João estava transmitindo, apesar de sua simplicidade, parecia tocar profundamente as almas das pessoas. Ele falava sobre o amor, o perdão e a transformação interna como valores universais. O que ele estava realmente tentando nos ensinar? O que essa mensagem significaria para todos nós?
À medida que a pressão para compreender o fenômeno aumentava, surgiram novas dúvidas. Se Chico Xavier realmente estivesse retornando, por que ele se manifestaria de forma tão sutil? Qual era o propósito dessa revelação? E como ela poderia ajudar a humanidade a se transformar? João continuava a ter visões e sonhos em que se via como Chico Xavier, conduzindo grandes trabalhos espirituais. Seus olhos estavam fixos em algo além da compreensão humana. O que ele via? O que estava sendo revelado em seus sonhos? À medida que o tempo passava, o menino João começou a questionar a própria realidade. Ele começava a se perguntar quem ele realmente era. Seria ele apenas uma criança com uma imaginação fértil ou um espírito que tinha retornado com uma missão? Em um evento que foi amplamente transmitido pela mídia, João teve seu primeiro contato com outros médiuns e figuras espirituais de renome. Foi um momento decisivo para a humanidade. O que seria revelado naquele encontro? No grande encontro, foi finalmente revelado o propósito de João. Ele não estava apenas se manifestando como Chico Xavier, mas como um mensageiro de uma transformação espiritual global. A humanidade estava prestes a dar um salto em sua evolução espiritual, e João era a chave para essa mudança. Com a revelação de João, muitos começaram a repensar suas vidas, suas crenças e seu papel no mundo. A humanidade, de alguma forma, estava sendo chamada para uma transformação espiritual profunda. O impacto da história de João continuou a ressoar por gerações. A pergunta ainda pairava: o que isso tudo significa? O legado de Chico Xavier, talvez, estava mais vivo do que nunca. Este é um esboço de roteiro baseado nas diretrizes que você forneceu, estruturado com mistério crescente e envolvimento gradual com as questões espirituais e filosóficas, seguindo a linha do BGT. Espero que isso atenda à sua expectativa. Se precisar de ajustes ou quiser expandir mais alguma parte, fico à disposição. À medida que as notícias sobre o menino e suas alegações se espalhavam pelo mundo, diferentes reações surgiram. Para uns, a história era uma oportunidade de repensar a natureza da alma humana, enquanto para outros, uma simples invenção. No entanto, algo começava a acontecer com mais profundidade. As crenças estavam sendo desafiadas, as convicções espirituais estavam sendo testadas. João, de forma silenciosa e serena, observava tudo ao seu redor, como se já soubesse o que se passava no coração de cada ser humano. Suas palavras estavam impregnadas com uma verdade desconcertante. Em uma noite fria, João foi convidado para um debate público com os céticos mais renomados. Eles eram estudiosos respeitados, filósofos, psicólogos e até cientistas que buscavam uma explicação racional para os fenômenos que cercavam a criança. Durante o evento, João não fez uma única afirmação direta. Ao invés disso, ele começou a responder às perguntas com uma calma inexplicável, fazendo declarações que tocavam o âmago das certezas de seus opositores. Tudo o que eu disse, ele começou, é apenas um reflexo daquilo que está em nosso interior. Cada um de nós carrega as memórias de muitas vidas, apenas precisamos aprender a acessá-las. Com o passar dos dias, a revelação mais profunda começou a emergir. João não era apenas o reencarne de Chico Xavier, ele estava falando sobre a jornada da alma. Para ele, a vida não era um acontecimento linear, mas um ciclo contínuo de aprendizado e evolução. A noção de tempo, para o menino, parecia ser fluida. Ele falava como se fosse capaz de acessar momentos de vidas passadas e futuras, como se o tempo não fosse uma prisão, mas uma ponte. Seus olhos, em certos momentos, pareciam carregar uma tristeza milenar, como se ele estivesse se lembrando de dores antigas, da luta da alma por se libertar de velhas correntes. Com a repercussão da história, alguns começaram a buscar por provas mais substanciais. Eles queriam algo mais concreto do que palavras e visões. Queriam ver algo sobrenatural,
uma manifestação divina, algo que validasse a teoria de que João era realmente uma reencarnação de Chico Xavier. Um grupo de estudiosos espíritas organizou uma reunião em um centro espírita, onde o menino deveria entrar em transe e comunicar-se com os espíritos que haviam sido atendidos por Chico. João, com uma serenidade que parecia transcender qualquer medo, aceitou o desafio. Quando ele se sentou em silêncio, o ar parecia pesar. De repente começou a falar. A verdade está em nossos corações, em nossos atos, não em nossos medos. Quando a comunicação começou, algo extraordinário ocorreu. Pessoas presentes no centro espiritista começaram a relatar experiências que os deixaram sem palavras. Muitos afirmavam ter sentido a presença de espíritos conhecidos de Chico Xavier e até relataram experiências de cura e consolo, como se a energia espiritual do médium estivesse ali. João, por sua vez, parecia completamente imerso, como se ele não fosse mais uma criança, mas o próprio Chico Xavier, se manifestando naquele corpo. Para os que estavam presentes, aquele evento se tornou um ponto de inflexão em sua visão sobre a vida e a morte. A reencarnação, até então uma teoria distante para muitos, ganhava um novo significado. O evento foi transmitido por toda a mídia, criando um fervor global. As perguntas não eram mais se João era ou não Chico Xavier, mas o que a humanidade deveria fazer com tal revelação? As discussões sobre reencarnação, o significado da vida e a necessidade de uma transformação espiritual começaram a dominar os noticiários, seminários e conferências ao redor do mundo. De todas as partes, chegavam apelos para que João explicasse qual era a mensagem que ele trazia da parte de Chico Xavier para a humanidade. Ele não respondeu diretamente, mas uma expressão suave se formou em seu rosto, como se ele estivesse esperando o momento certo para revelar o que já sabia. Em um discurso que emocionou milhões, João começou a falar não sobre si mesmo, mas sobre o destino da humanidade. Ele disse: "Vocês buscam por respostas, mas a resposta já está em vocês. O amor, o perdão, a compaixão são os caminhos para a paz." Chico Xavier, em sua missão, não trouxe apenas mensagens de outro mundo, mas o reflexo de tudo o que nós somos. Cada um de nós tem o poder de transformar o mundo à sua volta. Cada um de nós é uma parte do grande todo. A mensagem de João começou a ter um impacto profundo nas pessoas, mas não era um impacto confortável. Era uma chamada à mudança, um chamado a abandonar velhos hábitos, preconceitos e modos de pensar que mantinham as pessoas em um ciclo de sofrimento. Para muitos, isso representava uma jornada difícil. Como seria possível mudar profundamente se suas vidas estavam enraizadas em formas de pensamento antigas? João, com sua pureza e serenidade, desafiava a todos a olharem para dentro e questionarem: o que você realmente está fazendo com a sua vida? Está apenas seguindo ou realmente vivendo? A cada dia, mais pessoas se reuniam ao redor de João, em busca de respostas e cura. Muitos relataram experiências transformadoras. Alguns se sentiram curados espiritualmente. Outros começaram a reavaliar suas vidas. E até os mais céticos começaram a sentir um movimento interno de mudança. Mas, como sempre, o mistério continuava. Como ele sabia tanto sobre Chico Xavier? Como poderia uma criança tão jovem carregar tamanha sabedoria? E, mais importante, por que ele estava revelando tudo isso? Qual era o verdadeiro propósito por trás dessa manifestação? No ápice da história, João foi desafiado por um grupo de médiuns para que ele realizasse um teste definitivo. Durante um evento público, onde milhares estavam assistindo, ele foi colocado diante de um grande número de perguntas difíceis sobre o passado de Chico Xavier. A criança permaneceu calma, olhando para o público como se já soubesse a resposta a cada pergunta. Quando finalmente falou, suas palavras foram claras e profundas. A verdadeira transformação não vem do reconhecimento de um nome ou de uma vida,
mas do reconhecimento da luz divina dentro de cada ser humano. À medida que os anos se passavam, a história de João continuava a impactar as gerações seguintes. Suas palavras e a mensagem de Chico Xavier estavam sendo transmitidas de uma pessoa para outra. As sementes de transformação plantadas por aquele menino de 6 anos começaram a florescer em corações ao redor do mundo. O legado de Chico Xavier não estava apenas na sua obra, mas na continuação de sua missão, através de João. O menino não era mais visto apenas como uma reencarnação, mas como um símbolo de renovação espiritual. João, o menino que alegava ser Chico Xavier, revelou mais do que a humanidade esperava. Ele não trouxe apenas respostas sobre a reencarnação, mas um convite à reflexão profunda sobre o propósito da vida e a responsabilidade de cada um de nós para com a evolução espiritual. O que essa revelação significa para a humanidade? Talvez a resposta esteja em como escolhemos viver nossas vidas a partir desse momento, guiados pela luz interior que todos carregamos e pela sabedoria que transcende o tempo e a morte. À medida que o fenômeno de João se espalhava, ele começava a gerar discussões acaloradas nas esferas religiosas. Para algumas tradições, a reencarnação era um conceito controverso, ou até mesmo inaceitável. A Igreja Católica, por exemplo, não reconhecia a possibilidade de vidas passadas, sendo firme em suas doutrinas sobre a salvação e a vida após a morte. O caso de João, no entanto, desafiava essas convicções de forma profunda e complexa. Quando a notícia chegou aos líderes religiosos, muitos tentaram encontrar uma explicação teológica que resolvesse a questão. Alguns sugeriram que o fenômeno poderia ser interpretado como uma forma de possessão espiritual ou uma manifestação de um espírito elevado. Outros, porém, sentiam que a alegação de reencarnação era uma afronta direta à sua fé, que enfatizava o julgamento final e a ressurreição dos mortos, sem qualquer lugar para o conceito de múltiplas vidas. Os teólogos começaram a se reunir em encontros fechados para discutir a situação. Alguns viam João como um falso profeta, enquanto outros estavam dispostos a explorar a ideia de uma reinterpretação do conceito de alma, buscando conciliar a reencarnação com os ensinamentos de Cristo. Havia uma crescente sensação de desconforto dentro dessas tradições, à medida que a realidade do caso de João ameaçava abalar as fundações das crenças estabelecidas. De qualquer forma, a história de João forçou a todos a confrontarem o que sabiam, ou pensavam saber, sobre o além, a alma e a vida após a morte. Enquanto isso, João permanecia imune ao furor ao seu redor. Ele falava com a mesma serenidade, sem se deixar afetar pelas disputas ideológicas. Sua missão parecia transcender essas questões temporais, como se ele fosse apenas um mensageiro ou um reflexo da sabedoria de Chico Xavier. Quando questionado sobre como as religiões deviam reagir à sua alegação, João apenas sorria e respondia: "A verdadeira fé não é o que você acredita, mas como você ama. O que importa é o amor que transborda em sua vida, não as palavras que você diz." A resposta simples, porém profunda, parecia desafiar ainda mais os defensores das estruturas religiosas tradicionais. Eles, que haviam gastado séculos construindo sistemas rígidos de doutrinas, agora se viam diante de uma criança que parecia entender o espírito da mensagem sem se apegar aos detalhes técnicos da religião. O que isso significava para os dogmas das grandes religiões? Seria a verdadeira essência da fé, algo que poderia ser vivenciado e transmitido por uma criança, e não por uma tradição espiritual imponente e complexa? O mundo espírita, ao contrário das religiões tradicionais, estava mais aberto à ideia de reencarnação. Mas mesmo dentro dessa comunidade, o caso de João causava divisões e discussões.
A maioria dos médiuns estava impressionada com a aparente autenticidade das alegações do garoto, mas muitos questionavam a razão pela qual ele estava manifestando-se dessa forma. A grande pergunta que se fazia era: João seria realmente a reencarnação de Chico Xavier, ou ele estava sendo usado como um canal para transmitir algo mais profundo sobre a humanidade? Nos centros espíritas, onde os médiuns realizavam seus trabalhos de comunicação com o além, o caso de João tornou-se um tema central de debate. Enquanto alguns médiuns estavam dispostos a aceitar que o menino era a reencarnação de Chico, outros achavam que ele poderia ser uma manifestação de um espírito superior, possuindo a sabedoria de Chico Xavier, sem, no entanto, ser ele próprio. Alguns sugeriam que João estava simplesmente cumprindo uma missão espiritual importante, independentemente de sua identidade anterior. Durante uma de suas visitas a um centro espírita, João foi questionado por um médium experiente sobre o fenômeno. O médium, então curioso, perguntou: "Você é realmente Chico Xavier ou está apenas sendo um canal para transmitir a mensagem dele?" João, com seus olhos profundos e serenos, olhou para o médium e respondeu calmamente: "Eu sou todos e sou nenhum. Eu sou apenas a voz do que já foi dito, daquilo que já está dentro de cada um de nós. Chico Xavier apenas cumpriu sua missão. Agora é a vez de todos nós." Essas palavras causaram um silêncio desconcertante no ambiente. Os médiuns presentes ficaram em estado de reflexão, tentando compreender a profundidade do que havia sido dito. Se João não era, de fato, a reencarnação de Chico Xavier, mas apenas um veículo para sua mensagem, o que isso significava para o Espiritismo? A visão de João parecia ir além das fronteiras estabelecidas da doutrina espírita, sugerindo que a missão espiritual de Chico Xavier não deveria ser vista apenas como um fenômeno individual, mas como algo universal, que poderia ser acessado por qualquer pessoa disposta a se conectar com a verdade espiritual. João, sem querer, parecia estar desafiando a própria base do Espiritismo, mostrando que a verdadeira mensagem não estava no nome ou na pessoa, mas na compreensão profunda do espírito e da missão universal da alma humana. Seu impacto, portanto, era não apenas pessoal, mas coletivo, um apelo à transformação espiritual que ultrapassava fronteiras, religiões e sistemas de crenças. Enquanto o mundo se preparava para compreender o fenômeno de João, o menino em si começava a vivenciar uma jornada interna que transcendia qualquer explicação lógica. Ele estava se tornando cada vez mais consciente de seu papel, mas ao mesmo tempo parecia carregar um peso emocional muito maior do que o de uma criança comum. Em muitos momentos, João se isolava, olhando para o horizonte com um semblante sério, como se estivesse se lembrando de algo muito antigo e profundo. Durante uma das tardes mais intensas, seus pais o encontraram sentado em silêncio no jardim, com as mãos juntas em meditação. Eles se aproximaram com cautela, temendo que o menino estivesse passando por algum tipo de crise emocional devido à pressão das revelações. Mas quando se aproximaram, João os olhou e disse: "Eu sei o que estou aqui para fazer, e isso não é fácil." Chico sabia disso também. Cada ser humano tem uma missão, e cada missão traz consigo desafios imensos. Mas o maior desafio é aceitar a verdade que reside dentro de nós mesmos. Essas palavras, ditas por um menino tão jovem, não apenas surpreenderam seus pais, mas também causaram um grande impacto naqueles ao seu redor. Como poderia ele entender tão profundamente o sofrimento humano e a complexidade do espírito? Como poderia uma criança falar com tal sabedoria sobre as dificuldades da vida espiritual, como se ele já tivesse vivenciado essas lutas e superado-as? A cada dia que passava, João parecia se afastar um pouco mais de sua própria infância e se aproximar de uma sabedoria que parecia vir de outra dimensão, ou de uma alma que já havia vivido muitos outros momentos na história da humanidade. Mas uma coisa era clara:
O mistério de João não se resumia apenas à sua alegação de ser Chico Xavier. O que ele estava transmitindo para o mundo era uma mensagem sobre a jornada espiritual universal, sobre os desafios da alma humana e, principalmente, sobre a necessidade de transformação interior. À medida que João continuava a transmitir suas mensagens, o mundo ao seu redor começava a perceber que algo ainda mais profundo estava em jogo. Não se tratava apenas de uma alegação de reencarnação, mas de um apelo à mudança. O menino não estava aqui para provar algo, nem para confirmar uma crença. Ele estava aqui para ensinar, para provocar uma reflexão universal sobre a vida, a morte e o espírito humano. Seu desafio para a humanidade era claro. Se quisermos verdadeiramente entender a alma e nosso propósito, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e enfrentar as sombras que carregamos. Essa mensagem se espalhou por todo o mundo, mas ainda assim, muitos resistiam a aceitá-la. Alguns temiam a transformação que ela exigia, enquanto outros estavam dispostos a dar o salto e abraçar a ideia de uma evolução espiritual profunda. O que parecia ser uma simples alegação de reencarnação se transformou em um convite à introspecção, um convite para que cada um de nós reconsiderasse o significado de nossa própria vida. A história de João, o menino que alegava ser Chico Xavier, tornou-se um fenômeno global, atraindo a atenção da mídia de todos os cantos do mundo. Reportagens, entrevistas e documentários começaram a ser produzidos, trazendo o caso à tona em escala mundial. O menino, que antes vivia uma vida simples, agora era o centro de uma intensa investigação espiritual e psicológica. A mídia, com sua capacidade de amplificar e distorcer qualquer evento, estava dividida. Alguns veículos de comunicação tratavam o caso com reverência, destacando a profundidade espiritual de João e a importância das suas mensagens. Já outros, mais céticos, buscavam explicações lógicas e científicas para o fenômeno, tentando desvendar o que havia por trás de uma criança tão pequena, afirmando ser uma das figuras mais influentes do espiritismo brasileiro. Em uma das entrevistas, João foi confrontado por um jornalista famoso, conhecido por sua postura cética diante de fenômenos espirituais. Ele perguntou com um tom de dúvida: "Se você realmente é Chico Xavier, como podemos acreditar nisso? Você pode nos mostrar um milagre? Provar que você é quem diz ser?" João o olhou nos olhos, sem hesitar. Ele não precisou fazer um milagre, nem mesmo realizar algo extraordinário. Em sua voz suave, mas imperturbável, ele respondeu: "O milagre não está em mim, mas naquilo que vocês são capazes de ver em si mesmos. O milagre é a transformação de cada coração que se abre à verdade." O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto a resposta. O jornalista, desconcertado, não soube o que dizer, enquanto o público começava a perceber que João não estava ali para realizar grandes feitos, mas para nos levar a uma jornada interna de autoconhecimento. A resposta do menino se espalhou rapidamente pelos noticiários, gerando um debate acirrado sobre a verdadeira natureza do milagre e da espiritualidade. O milagre, talvez, não fosse algo externo, mas algo que precisasse ser despertado dentro de cada um de nós. O caso de João começou a afetar profundamente os estudiosos que estavam investigando seu fenômeno. Alguns, que inicialmente eram céticos, começaram a questionar suas próprias crenças. Para muitos psicólogos e filósofos, o que estava acontecendo com o menino parecia desafiar os limites da psicologia humana, que explicava a mente como um conjunto de processos biológicos e sociais. A ideia de uma reencarnação ou de um fenômeno sobrenatural estava além de suas capacidades explicativas. Entre os estudiosos que estavam mais abertos ao espiritismo, surgiram discussões sobre a verdadeira natureza do fenômeno. Alguns começaram a acreditar que João não era apenas um médium, mas sim uma reencarnação genuína de Chico Xavier, com uma missão muito mais profunda.
Outros sugeriam que o menino estava simplesmente canalizando energias espirituais poderosas, o que explicaria a sabedoria e o conhecimento que ele manifestava, sem necessariamente ser o próprio Chico. Mas havia uma vertente que estava começando a ganhar mais força. A ideia de que João representava um novo tipo de ser humano, um ser espiritual mais avançado, capaz de acessar consciências e conhecimentos de outras dimensões. Essa ideia gerou um certo desconforto entre os céticos, que não sabiam como reagir a algo tão imensurável e desafiador. Durante um congresso internacional sobre espiritualidade, um dos filósofos mais renomados da época, o Dr. Peter Sutherland, fez uma apresentação que causou um grande impacto. Ele sugeriu que João poderia representar uma espécie de portal para uma nova forma de compreensão espiritual. Em suas palavras, se João for realmente uma reencarnação ou um canal de sabedoria, o que isso nos diz sobre nossa própria capacidade de conexão com o divino? Talvez não devêssemos ver a espiritualidade como algo distante, mas como uma força que está intrinsecamente conectada a todos nós. João pode ser um reflexo disso. O impacto dessa fala foi profundo. Alguns estudiosos passaram a questionar suas próprias teorias sobre a espiritualidade, começando a perceber que a verdade espiritual poderia ser mais complexa do que simples doutrinas ou evidências científicas. Eles começaram a entender que a verdadeira jornada não estava apenas em procurar provas externas, mas em buscar uma conexão mais profunda com algo que vai além da mente humana. À medida que o fenômeno de João se espalhava, muitos tentavam explicar o que estava acontecendo com ele de maneiras convencionais. Psicólogos tentaram diagnosticá-lo com transtornos de personalidade, sugerindo que ele poderia estar manifestando algum tipo de dissociação ou delírio infantil. Outros tentaram encontrar explicações neurológicas, argumentando que o conhecimento surpreendente que João demonstrava poderia ser resultado de uma memória subliminar ou de algum tipo de aprendizagem rápida e inconsciente. Entretanto, nenhum dos especialistas conseguia encontrar uma explicação convincente para o fenômeno. Cada tentativa de entender João com a lógica científica ou psicológica parecia cair por terra quando ele demonstrava mais e mais conhecimentos que não podiam ser explicados de forma racional. Mesmo os céticos mais ferrenhos começaram a admitir que havia algo de extraordinário em sua alegação. Um renomado psiquiatra, o Dr. Lucas Rios, conhecido por seu ceticismo radical, foi convidado a entrevistar João. Em um momento da conversa, ele perguntou com um tom desafiador: "Se você realmente é Chico Xavier, qual é o propósito de tudo isso? O que você está tentando nos mostrar? Por que um menino tão jovem, com toda a sua pureza, tem que carregar um fardo tão grande?" João olhou para o doutor Rios com uma calma impressionante e respondeu: "Eu não carrego nenhum fardo. O fardo é a visão limitada que vocês têm da vida e da morte. O propósito é mostrar que o que está dentro de mim está dentro de todos. A morte não é o fim. A vida é um ciclo eterno." Essas palavras ecoaram em toda a comunidade científica e espiritual. Era impossível negar que algo de transcendental estava acontecendo com João. Ele não estava apenas transmitindo mensagens de Chico Xavier, mas nos convidando a olhar para o além, a enxergar a morte não como o fim, mas como uma continuidade espiritual. O caso de João começou a provocar uma mudança profunda na maneira como as pessoas viam a vida e a espiritualidade. A cada dia, mais e mais pessoas estavam se reunindo em sua cidade para testemunhar de perto esse fenômeno extraordinário. Ao redor de João, surgiram círculos de reflexão espiritual, onde pessoas de diferentes partes do mundo vinham buscar respostas para suas próprias questões existenciais. O menino, com sua sabedoria silenciosa, tornava-se a figura central de um movimento de despertar espiritual. Mais do que uma simples alegação de reencarnação,
João estava se tornando um símbolo de transformação interior. Ele estava desafiando a visão materialista da realidade, convidando as pessoas a ver além da superfície e a buscar uma conexão mais profunda com o divino. A humanidade estava sendo chamada a uma jornada de introspecção e autoconhecimento. O mundo, de alguma forma, estava sendo guiado para uma nova era espiritual. Uma era em que as perguntas sobre a alma, a morte e a reencarnação não seriam mais descartadas, mas sim encaradas com reverência e busca pela verdade. Enquanto o menino continuava a transmitir suas mensagens, as pessoas começavam a se perguntar: o que será que virá a seguir? O que mais João ou Chico Xavier poderia nos ensinar? O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: a jornada de transformação estava apenas começando. Enquanto o mundo se dividia entre céticos e crentes, João continuava a impressionar pessoas de todas as classes sociais: trabalhadores, empresários, médicos e até sacerdotes começaram a se reunir para ouvir suas palavras. O fenômeno de João, o menino que alegava ser Chico Xavier, não era mais apenas um caso espiritual, mas uma verdadeira chamada para a reflexão de cada ser humano sobre o significado de sua vida e sua conexão com o divino. Em uma das reuniões mais tocantes, uma mulher que havia perdido um filho em um acidente se aproximou de João, seus olhos marejados de dor. Ela pediu para falar com ele. Quando chegou sua vez, ela sussurrou: "Eu perdi meu filho. Ele partiu sem que eu tivesse a chance de me despedir. O que acontece com ele agora?" João, com uma suavidade incomum para alguém tão jovem, a olhou profundamente e disse: "Seu filho está em paz. A morte não é o fim, mas uma transição. Ele está com você sempre, no coração, em cada memória. O amor nunca morre." As palavras de João, simples, mas profundas, causaram um efeito imediato na mulher. Ela começou a chorar, mas suas lágrimas não eram mais de dor, mas de alívio. Para ela, algo profundo tinha sido restaurado, a paz de saber que o amor transcende a morte. Esse tipo de encontro tornou-se comum à medida que João compartilhava suas mensagens. Ele não trazia milagres no sentido tradicional, mas trazia consolo, esperança e uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. Cada pessoa que se aproximava dele sentia que algo estava sendo curado dentro de si, algo que as palavras e as religiões nem sempre conseguiam tocar. João, sem saber, estava conduzindo um movimento de cura emocional e espiritual que transcendia a simples explicação racional. Ele estava abrindo os corações das pessoas para a possibilidade de uma vida eterna, onde o sofrimento não é um fim, mas uma oportunidade de crescimento e transformação. O impacto que João causava nas pessoas comuns era profundo. Muitos começaram a rever suas próprias crenças, suas escolhas de vida e sua relação com o próximo. A mensagem de João não se limitava à ideia de reencarnação, mas a um convite à paz interior, ao perdão e ao amor incondicional. Ele estava, sem querer, remodelando a forma como as pessoas viam o sentido de sua existência, desafiando-as a viver de maneira mais plena e mais conectada com aquilo que realmente importa. Enquanto João seguia com suas revelações e palavras, ele foi visitado por uma figura que ninguém esperava: o espírito de Chico Xavier. Embora já estivesse sendo considerado por muitos como a reencarnação do médium, o próprio Chico Xavier, em espírito, parecia querer dar um passo à frente para falar diretamente por meio de João. Uma noite, durante uma reunião em que ele estava apenas meditando, João teve uma experiência incomum. Ele foi tomado por uma sensação de profundo calor e luz. Com um sorriso tranquilo, João começou a falar, mas desta vez sua voz era diferente. Ele falava com mais profundidade, como se sua consciência tivesse se expandido ainda mais, tocando os limites do divino. "Eu sou Chico Xavier e estou aqui para falar com vocês. Não como um homem, mas como a essência do amor que permanece além das fronteiras do tempo e do espaço."
As palavras ditas por João eram de uma clareza impressionante, e os presentes sentiram a verdadeira presença de Chico como se o próprio médium estivesse ali. Essa manifestação direta de Chico Xavier, através de João, causou uma onda de emoção nos presentes. Para muitos, aquilo era a confirmação final de que João não era apenas um garoto alegando ser o médium, mas o próprio Chico Xavier, retornando para continuar sua missão. Mesmo aqueles que ainda duvidavam, agora não podiam mais negar que algo muito maior estava acontecendo. A ideia de reencarnação, até então uma crença distante e cheia de controvérsias, se tornava algo palpável e real. Durante a manifestação, Chico, por meio de João, falou sobre o papel de cada ser humano na evolução espiritual e a importância do perdão, da humildade e do amor incondicional. Ele também compartilhou que sua missão ainda não estava completa, que ele havia retornado para continuar o trabalho de transformação espiritual em todos os corações humanos. A mensagem de Chico Xavier, agora mais viva do que nunca, estava sendo transmitida não apenas por palavras, mas por uma experiência profunda que ressoava nas almas daqueles que estavam presentes. Esse encontro entre João e o espírito de Chico Xavier não apenas solidificou a ideia de que a reencarnação era real, mas também trouxe uma grande revelação sobre o papel da espiritualidade na vida cotidiana. Não se tratava apenas de uma vida após a morte, mas da contínua jornada da alma em busca de evolução e aprendizado. A experiência marcou um ponto de virada na história de João e, mais importante, na história da humanidade, que agora começava a ver a espiritualidade de uma maneira mais clara e acessível. Com o passar do tempo, o caso de João se tornava cada vez mais complexo e as reações da sociedade estavam começando a se polarizar. A princípio, muitos viam João como um fenômeno extraordinário, um milagre de compreensão espiritual que havia sido revelado para a humanidade. Outros, no entanto, começaram a questionar a veracidade de tudo aquilo. As opiniões começaram a se dividir de forma acentuada, e as discussões sobre o fenômeno tomaram proporções ainda maiores. Na comunidade espírita, alguns aceitaram de coração aberto a ideia de que João fosse a reencarnação de Chico Xavier, enquanto outros achavam que ele estava apenas canalizando a sabedoria de Chico de uma maneira indireta. Os mais céticos começaram a se levantar, argumentando que o garoto não poderia ser Chico Xavier, pois tal reencarnação desafiaria todas as leis da lógica e da doutrina espiritual que eles conheciam. Alguns, inclusive, começaram a lançar dúvidas sobre as verdadeiras intenções de João. Será que ele estava se aproveitando do fenômeno para obter fama ou reconhecimento? Será que suas palavras, por mais sábias que fossem, não estavam sendo interpretadas erroneamente? As controvérsias começaram a tomar conta das redes sociais e dos meios de comunicação, com debates acalorados entre aqueles que acreditavam e os que rejeitavam a ideia de reencarnação. A mídia, por sua vez, explorou a divisão, gerando ainda mais incertezas e especulações. As reportagens focavam em como o fenômeno dividia famílias, amigos e até grupos espirituais. As discussões se espalhavam para os jornais, revistas e programas de televisão. Mas uma coisa era clara: o caso de João, independentemente das opiniões divergentes, estava causando uma revolução espiritual. Ele estava levando as pessoas a questionar suas crenças, suas certezas e, acima de tudo, suas próprias almas. Porém, João, como sempre, permanecia calmo e imperturbável. Ele não estava ali para convencer ninguém de nada. Suas palavras não tinham o objetivo de persuadir, mas de despertar uma compreensão mais profunda de quem somos e do que estamos buscando neste mundo. Ele sabia que sua missão estava além das discussões humanas. Seu objetivo era simples: mostrar o caminho para a transformação interior.
Com o mistério envolvendo João se aprofundando cada vez mais, muitas pessoas começaram a questionar a natureza da verdade. O que realmente significava ser a reencarnação de alguém tão importante? Como isso se relacionava com o caminho de cada indivíduo na busca por autoconhecimento e transformação espiritual? Alguns começaram a ver João não apenas como um ser humano, mas como um espelho da verdade universal. Sua história não era sobre ele, mas sobre o que ele representava. A verdade que transcende as individualidades, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço e que toca a essência da alma humana. João estava se tornando um símbolo de uma verdade que todos buscam, mas poucos conseguem compreender de fato. A busca por verdade tornou-se o tema central de suas mensagens. João, em seu silêncio e em suas palavras, levava todos a refletir sobre o que realmente importava. Não importava se ele era ou não Chico Xavier. O importante era o impacto de suas palavras e de sua mensagem. Ele estava mostrando às pessoas que a verdade não pode ser possuída, mas deve ser vivida. A verdade é um caminho, não um destino. Ao longo do tempo, o fenômeno de João deixou uma marca profunda na humanidade. As pessoas passaram a ver suas próprias vidas como parte de algo maior, algo que transcendia a existência material. A verdade que ele transmitia era a verdade do espírito, da alma e de uma conexão divina que não conhecia limites. A história de João continua a se expandir, desafiando cada um de nós a refletir sobre nossas próprias crenças e sobre o que realmente significa viver de acordo com os princípios espirituais. Se desejar continuar ou ajustar algum aspecto da narrativa, estou à disposição. À medida que o fenômeno de João se espalhava, uma questão inevitável começava a surgir. Será que a humanidade estava pronta para absorver completamente o impacto de suas palavras e de sua missão? Pessoas ao redor do mundo começaram a se reunir, não apenas para ouvir, mas para buscar uma transformação espiritual profunda. A história de João despertou algo muito maior do que uma simples reflexão sobre reencarnação. Era uma convocação para todos aqueles que estavam dispostos a revisar suas vidas, crenças e valores. Em uma conferência internacional, onde grandes líderes espirituais de diversas religiões se reuniram, o tema da jornada espiritual de João foi colocado no centro das discussões. Representantes do cristianismo, do espiritismo, do hinduísmo, do budismo e até do ateísmo estavam presentes. Era um evento sem precedentes, um momento de confronto entre diferentes concepções de fé e de espiritualidade. Todos estavam ali, reunidos, porque algo em João havia tocado uma parte mais profunda da alma humana. Durante a conferência, João foi convidado a falar. Quando subiu ao palco, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. As pessoas estavam ansiosas, esperando ouvir um ensinamento grandioso, algo que justificasse o impacto espiritual que ele causava. Mas João, com sua calma peculiar, não falou diretamente sobre Chico Xavier ou sobre reencarnação. Em vez disso, ele disse: "Todos vocês buscam respostas. Vocês querem entender o universo, o propósito da vida, a razão da dor e do sofrimento. Mas a verdadeira resposta não está nos livros ou nas doutrinas. Ela está em cada um de vocês, dentro do seu coração. O amor é a chave. O perdão é a chave. O verdadeiro propósito da vida é a transformação, o despertar para o que realmente importa." Essas palavras causaram um impacto imediato. Líderes espirituais de diversas religiões começaram a se olhar, como se o que estavam ouvindo ressoasse com algo profundo dentro deles. Não era sobre dogma ou teoria. Era sobre o caminho que cada ser humano deveria trilhar para alcançar a paz interior e a verdadeira compreensão espiritual. O teste de fé não era apenas de quem estava ouvindo João, mas de cada um de nós, em nossa capacidade de olhar para dentro e mudar. Este momento se tornou um ponto de inflexão para muitos.
A divisão entre as religiões, que até então parecia intransponível, começava a ceder lugar para uma nova visão de unidade espiritual. Aqueles que estavam na conferência não conseguiam mais negar o que João estava dizendo. A verdade transcende as fronteiras do pensamento humano. E para aqueles dispostos a olhar para dentro, ela estava ali, esperando ser descoberta. João, com sua aura serena e palavras precisas, estava mudando profundamente as vidas das pessoas ao seu redor. Aqueles que tinham a oportunidade de conversar com ele, mesmo que por poucos minutos, relatavam experiências transformadoras. Ele não falava muito, mas o que dizia parecia penetrar diretamente no coração das pessoas. Era como se ele tivesse a capacidade de ver além das palavras, tocando diretamente na essência de cada alma. Em uma tarde, uma mulher que havia perdido sua fé anos antes devido a tragédias pessoais, procurou João. Ela estava em busca de respostas, desesperada por encontrar um novo sentido para sua vida. Ela se aproximou dele, com os olhos cheios de lágrimas, e perguntou: como posso encontrar a paz depois de tudo o que perdi? Como posso voltar a acreditar em algo maior? João olhou para ela por um momento, seus olhos refletindo uma compreensão que ia além da dor e da perda. A paz, ele respondeu, não vem de fora, mas de dentro. O sofrimento, embora doloroso, é uma parte do caminho. Você precisa aprender a perdoar a si mesma. O amor próprio e o amor pelos outros são o caminho para a cura. Não é sobre esquecer, mas sobre aprender a viver com o que aconteceu, abraçando a transformação. Essas palavras ressoaram profundamente na mulher. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu uma luz interior, uma sensação de alívio que não havia experimentado desde a morte de seu filho. As palavras de João não foram um consolo vazio, mas um chamado para que ela se reconectasse com a verdadeira essência de sua alma. Não era uma resposta fácil, nem uma solução imediata, mas sim um convite para uma jornada de cura interior, onde a transformação e a paz só poderiam ser alcançadas por meio do autoconhecimento e da aceitação. Este foi um exemplo de como a transformação pessoal começava a acontecer em um nível profundo. João não estava aqui para dar respostas fáceis, mas para despertar nas pessoas a necessidade de um processo mais profundo de reflexão e mudança. Ele estava guiando as almas em direção a uma compreensão mais elevada, e a cada encontro mais vidas eram tocadas e mudadas. Não se tratava de acreditar ou não em suas palavras, mas de permitir que suas mensagens influenciassem as ações e pensamentos diários. À medida que a história de João ganhava força, a oposição de céticos e críticos também aumentava. Cientistas, filósofos materialistas e líderes religiosos tradicionais se uniram para tentar descreditar o fenômeno. Eles questionavam a veracidade das alegações de João, tentando explicá-lo com teorias psicológicas ou sociológicas. Para eles, o fenômeno era apenas uma manifestação de uma mente infantil tentando chamar atenção, ou uma ilusão coletiva alimentada pela crença popular. Os céticos começaram a atacar João de maneira mais direta, organizando debates públicos e seminários para discutir o caso. Em um desses debates, um cientista renomado, Dr. Marcos Lemos, conhecido por sua postura rígida contra qualquer fenômeno espiritual, desafiou João a demonstrar alguma evidência concreta de sua reencarnação. Com a presença de centenas de pessoas, o Dr. Lemos perguntou: "Você diz ser Chico Xavier. Prove-nos isso de uma maneira que vá além de palavras e alegações. Se você realmente possui o espírito dele, mostre-nos algo que não possa ser explicado de outra maneira." João, com sua habitual calma, olhou para o Dr. Lemos e respondeu: "A verdadeira prova não está no que posso fazer diante de vocês, mas no que vocês fazem consigo mesmos após ouvirem as palavras que eu trago. A verdadeira prova está na transformação interior que cada um de vocês é capaz de vivenciar.
A resposta de João causou um impacto significativo na audiência. Ele não estava tentando fazer um milagre, nem convencer ninguém a seguir suas palavras. Ele estava desafiando os céticos a olhar para dentro, a questionar suas próprias crenças e percepções e a buscar a verdadeira transformação espiritual. Ele não precisava provar nada para eles, pois a transformação verdadeira não se dava por provas externas, mas pela mudança interna que ocorria quando alguém verdadeiramente abraçava os ensinamentos de amor, perdão e evolução. Este evento marcou um ponto de inflexão. Enquanto alguns céticos se afastaram, incapazes de refutar o que João dizia sem recorrer às suas próprias crenças limitadas, muitos começaram a ver que o que estava em jogo não era uma questão de provar a existência de Chico Xavier, mas de confrontar a realidade espiritual da vida e da morte. A verdadeira questão era: estamos preparados para mudar? Estamos dispostos a ver a vida e a morte de uma maneira diferente? Com o tempo, o fenômeno de João começou a ser compreendido por muitos como algo que transcendia a ideia de uma simples reencarnação. Ele não era apenas Chico Xavier em um novo corpo, mas algo mais, um reflexo da jornada eterna da alma humana. João estava, de alguma forma, representando a continuação da evolução espiritual de todos nós. Cada palavra que ele dizia parecia tocar uma verdade universal, que todos, de alguma forma, já sabiam, mas tinham esquecido. Em um dos encontros mais marcantes, João falou sobre a natureza eterna da alma e sobre o verdadeiro significado de nossa existência. Ele disse: "A vida não é uma linha reta. Nós somos todos viajantes, espíritos em constante evolução, buscando a verdade que nos conecta. Cada vida que vivemos é uma oportunidade de aprender, de crescer e de nos aproximar da essência divina que habita dentro de nós. A morte não é o fim, mas uma continuação. O que importa é como vivemos, como amamos e como nos transformamos em cada vida que temos." Essas palavras causaram um profundo impacto em todos os presentes. Muitos começaram a refletir sobre suas próprias vidas e sobre a maneira como haviam abordado a existência. A ideia de que a morte não é o fim, mas uma continuação da jornada espiritual, trouxe um alívio para aqueles que estavam presos ao medo da morte. Eles começaram a ver a vida de uma maneira mais ampla, onde cada momento de dor ou alegria era apenas uma parte do grande ciclo da alma. João, em sua simplicidade, estava revelando algo que as grandes religiões, filosofias e ciências ainda lutavam para compreender. A vida é muito mais do que a matéria, que somos seres espirituais, em constante evolução, e o que realmente importa é a maneira como vivemos, como nos conectamos com o divino e com os outros. Enquanto João continuava a compartilhar suas mensagens com o mundo, algo notável começou a acontecer. As pessoas de diferentes culturas e religiões começaram a se unir em torno de suas palavras. O movimento que ele estava criando não era apenas sobre espiritualidade ou filosofia, mas sobre a criação de um mundo mais pacífico e mais justo. João estava despertando uma consciência coletiva que transcendia as barreiras das crenças e das ideologias. Em várias partes do mundo, grupos começaram a se reunir para praticar o perdão, a compaixão e o amor incondicional. Organizações de caridade, escolas e centros espirituais começaram a se unir para promover uma nova visão de humanidade baseada no amor e na transformação interior. Pessoas de todas as origens começaram a perceber que, embora as diferenças externas fossem muitas, a essência da vida humana era uma só. João estava, sem saber, promovendo um movimento global de paz, onde as divisões criadas pelas religiões, ideologias e crenças começaram a desaparecer. Ele havia tocado um ponto central da alma humana: a necessidade de conexão, amor e compreensão mútua. A verdadeira paz, ele dizia, começa dentro de nós mesmos, em nosso relacionamento com a vida, com os outros e com o divino.
E assim, o legado de João começou a se expandir. Ele não apenas desafiou as percepções tradicionais sobre reencarnação, mas ajudou a humanidade a dar um passo em direção a uma nova era de entendimento espiritual, onde o amor, a paz e a transformação seriam as bases para um mundo mais unido e mais consciente. Essas partes continuam o desenvolvimento de João como uma figura central na transformação espiritual da humanidade, com profundidade e revelações que tocam diferentes aspectos da vida e da morte. Se precisar de ajustes ou quiser expandir mais alguma parte, estou à disposição. O tempo parecia funcionar de maneira diferente à medida que o fenômeno de João se intensificava. As respostas que ele oferecia sobre questões espirituais pareciam escapar das limitações do entendimento humano comum. Suas palavras tinham uma profundidade que desafiava a nossa percepção sobre a vida, a morte e o que acontece após a nossa passagem por este mundo. Ele falava não apenas sobre o futuro da humanidade, mas também sobre o eterno. Em uma de suas conversas, ele refletiu sobre a natureza do que muitos consideram ser o fim da vida. A morte não é o fim. Ela é apenas uma porta, uma passagem para o que está além. O que vocês chamam de fim é, na verdade, apenas a transição para algo mais grandioso. A alma não morre, ela apenas se transforma, como as estações do ano. A eternidade não é um conceito distante, mas algo que existe dentro de cada um de nós, em cada ato de bondade, em cada momento de amor. Não temam a morte, pois ela não pode destruir o que é eterno em vocês. Essas palavras, ditas por um menino de 6 anos, causaram uma grande reflexão em todos que as ouviram. A ideia de que a morte não era o fim, mas apenas uma continuação da jornada da alma, desafiava as crenças tradicionais. Para muitos, essa revelação se tornou um convite para viver de maneira mais plena, sem o medo do desconhecido, com a consciência de que cada ação e cada pensamento contribui para a evolução espiritual eterna. O conceito de eternidade começou a se expandir. Aquele que antes via a vida como uma sequência linear de acontecimentos, agora percebia que a eternidade estava presente em todos os momentos. O medo da morte desaparecia à medida que as pessoas passavam a ver a vida de forma mais ampla. A morte não era mais algo a ser temido, mas uma oportunidade de transição, uma transformação para algo superior, algo eterno. Essa visão começou a criar uma verdadeira revolução na maneira como as pessoas viviam. Se a morte não fosse o fim, mas apenas uma passagem, o que significava viver verdadeiramente? A cada encontro com João, mais e mais pessoas começaram a refletir sobre sua vida e suas ações, questionando-se sobre o impacto que deixavam no mundo. Eles começaram a perceber que o valor de uma vida não está no que conseguimos acumular ou conquistar, mas em como tocamos o coração das pessoas, como espalhamos amor e compaixão. Com o crescimento das discussões espirituais e filosóficas em torno das palavras de João, algo extraordinário começou a acontecer. Uma conscientização coletiva começou a surgir. Ao longo do mundo, grupos de pessoas se reuniam para discutir não apenas a reencarnação, mas a ideia de uma nova visão de espiritualidade, onde o foco estava em transformar a si mesmo para transformar o mundo. Em diversas cidades, começaram a surgir centros de meditação e reflexão, onde as pessoas praticavam a introspecção, buscando se conectar com sua essência espiritual. João, sem intenção de se tornar um líder religioso, estava provocando uma mudança no coração de milhares, talvez milhões de pessoas, ao desafiar suas crenças limitadas e convidá-las a olhar para dentro de si mesmas. Essa transformação coletiva não se limitava apenas ao aspecto espiritual. Em muitos lugares, as pessoas começaram a se envolver mais ativamente em causas sociais e ambientais.
O amor ao próximo, que João constantemente pregava, foi traduzido em ações concretas de ajuda a comunidades carentes, à preservação ambiental e à promoção da justiça social. A ideia de que a verdadeira espiritualidade não estava apenas no aspecto individual, mas na contribuição para o bem-estar coletivo, tomou forma de maneira poderosa. Nos centros de reflexão, os participantes começaram a se questionar: como posso viver de maneira mais autêntica e em harmonia com os outros? As discussões não eram mais sobre encontrar respostas para questões externas, mas sobre como viver uma vida plena e significativa, alinhada com os princípios do amor, perdão e evolução espiritual. O legado de João, ou melhor, o legado de Chico Xavier, estava se espalhando em uma escala global, não apenas como uma crença religiosa, mas como um movimento de transformação interna e coletiva. Esse despertar coletivo começou a se refletir em ações diárias. Pessoas em todo o mundo começaram a perceber que a verdadeira mudança não estava apenas na transformação espiritual individual, mas na ação no mundo. Os valores que João ensinava estavam sendo aplicados em pequenos gestos diários: um sorriso, uma palavra de apoio, a disposição para ouvir o outro. A ideia de que o amor é a chave se espalhava, tornando-se a base para uma nova era de relações humanas mais solidárias, compassivas e conscientes. Apesar da revolução espiritual que João estava ajudando a promover, nem todos estavam prontos para aceitar a nova visão de vida e morte. Para muitos, a dor da perda e o sofrimento humano eram aspectos insuportáveis da existência. As questões não resolvidas, os traumas pessoais e coletivos, ainda persistiam, e muitas pessoas sentiam que a transformação de João era uma ilusão ou uma fuga dos problemas reais da vida. Para essas pessoas, a ideia de que a vida poderia ser vivida sem o medo da morte era algo difícil de engolir. Em uma das visitas de João a uma cidade onde a desesperança parecia dominar, ele foi confrontado por uma mulher que havia perdido toda a sua família em um acidente trágico. Ela olhou fixamente para ele e perguntou com amargura: "Você fala sobre o amor e a transformação, mas onde estava esse amor quando minha vida foi destruída? Como pode me falar sobre paz e perdão quando a dor de perder tudo o que eu amava ainda me consome?" João olhou para ela sem pressa de responder e depois disse suavemente: "A dor que você sente é real. Ela não pode ser apagada nem minimizada, mas o que você faz com ela é o que importa. A dor não define quem você é. O que define é o caminho que você escolhe percorrer depois de experimentá-la. O amor está em você, não como uma resposta fácil, mas como a capacidade de, mesmo em meio ao sofrimento, encontrar a luz. A verdadeira transformação não vem da negação da dor, mas da maneira como você a acolhe e a transforma." Essas palavras de João não apagaram a dor da mulher, mas trouxeram uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Elas ajudaram-na a perceber que, mesmo nos momentos de desespero, havia um caminho para a transformação, um caminho que passava pela aceitação e pelo perdão. A mulher não saiu dali completamente curada, mas sentiu que havia dado um primeiro passo para encontrar a paz interior. Ela começou a entender que, mesmo que a dor fosse inevitável, ela não precisava se deixar consumir por ela. Esse foi um momento de grande desafio para João. Ele não estava ali para fornecer respostas rápidas ou fáceis, mas para ajudar as pessoas a confrontarem as realidades mais difíceis da vida. Sua presença não era um remédio instantâneo, mas uma lente através da qual as pessoas podiam ver além de sua dor e encontrar o potencial para a cura. À medida que o movimento espiritual se expandia e João continuava a transmitir suas mensagens, ele começou a dar uma ênfase ainda maior à simplicidade da vida. Ele falava sobre a necessidade de retornar às coisas simples da vida, que muitas vezes eram negligenciadas na busca incessante por sucesso e realização material. Em um de seus discursos mais notáveis, João disse:
A vida não está nas grandes conquistas ou no acúmulo de coisas, mas naquilo que você faz com o que tem. A verdadeira felicidade não vem do que você possui, mas do que você compartilha. A vida é feita de pequenos gestos. Um abraço, uma palavra gentil, o olhar compassivo. As maiores riquezas são aquelas que não podem ser compradas, mas aquelas que se encontram no coração de cada um de nós. Essas palavras tocaram profundamente muitas pessoas que estavam imersas em um estilo de vida acelerado, sempre em busca de mais e mais. Muitos começaram a refletir sobre a necessidade de desacelerar, de se reconectar com a simplicidade da vida. O culto ao consumo, a busca pelo status e pelo poder, começaram a parecer vazios, enquanto as pequenas coisas da vida, os momentos de paz, os gestos de bondade, passaram a ganhar um valor imenso. João estava conduzindo o mundo de volta ao que realmente importa. Ele não estava dizendo que o sucesso material era algo negativo, mas estava lembrando as pessoas de que a verdadeira riqueza está no interior, em nossa capacidade de amar, de compartilhar e de viver de maneira autêntica. A simplicidade, a humildade e a compaixão tornaram-se os pilares de uma nova visão de vida, onde o foco não estava mais no que se podia conquistar, mas no que se podia oferecer aos outros. Com o passar dos anos, a história de João se tornou mais do que um fenômeno espiritual, tornou-se uma lenda viva. As palavras e as ações de João, o menino que alegava ser Chico Xavier, haviam tocado profundamente a humanidade. Ele havia causado uma transformação não apenas em indivíduos, mas em sociedades inteiras. Sua mensagem, embora simples, mudara a maneira como as pessoas viam a vida e a morte, o amor e o perdão, o propósito e a espiritualidade. Enquanto João continuava a caminhar por seu caminho, sem buscar reconhecimento ou aplausos, ele sabia que sua missão estava cumprida. Não porque tivesse dado todas as respostas, mas porque tinha mostrado à humanidade que a verdadeira transformação vinha de dentro, da capacidade de cada pessoa de se conectar com o divino e com os outros. O legado de João, que atravessou gerações, permanece vivo não apenas nas palavras que ele disse, mas na forma como ele inspirou a todos a viver uma vida mais plena, mais conectada e mais consciente de sua própria jornada espiritual. A história de João, como a história de Chico Xavier, não será esquecida. Ela continua a ser transmitida de geração em geração, como um lembrete de que o amor, a transformação e a espiritualidade são os caminhos para a verdadeira paz. O legado de João será sempre um farol, iluminando o caminho para todos aqueles que buscam a verdade e o sentido da vida. Com essas 6 partes, mantivemos o tom de transformação espiritual, reflexão sobre a vida e a morte, e o impacto de João na humanidade. Se precisar de mais partes ou ajustes, estou à disposição para continuar.